Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Bom, nessa aula vamos continuar falando sobre ondas e na aula de hoje a gente vai, em particular, discutir algumas questões relacionadas a instrumentos musicais de corda. Por exemplo, vocês já devem ter notado que instrumentos como, não sei, violão, guitarra, você tem várias cordas e as cordas mais grossas produzem um som mais grave, enquanto que as cordas mais finas produzem um som mais agudo. Por que que isso acontece? Né? E também, não sei se vocês sabem, mas você pode regular a tensão dessas cordas e quando você aumenta a tensão de uma corda, essa corda vai produzir um som mais agudo. Né? Então, até o final dessa aula, a gente vai explicar por que que isso acontece. Né? Mas para a gente explicar isso, a gente tem que primeiro falar sobre reflexão de ondas. Né? E a gente vai começar considerando uma onda numa corda, como está aqui nesse desenho, né? A gente produz um pulso, digamos que a gente produz um pulso para cima, como está nesse desenho, né? E vamos considerar que essa corda ela tem uma origem fixa. Tá? Digamos, aqui, essa linha horizontal aqui seria o eixo X, e essa aqui é a posição X igual a zero. Tá legal? Então, essa posição está sempre, digamos, fixa, parada. Né? E aí a onda, esse pulso, vai bater nesse ponto. E como vocês devem saber, se você tem uma corda, digamos, presa numa parede, você faz um pulso em direção a essa parede, esse pulso vai bater e depois vai ser refletido e vai voltar. Né? A primeira coisa que eu quero responder é como que esse pulso vai ser refletido? Né? Se o pulso incidente ele está vindo por cima, como está aqui nessa figura, o pulso refletido ele também vai vir por cima? Ou o pulso refletido ele vai vir por baixo? E será que tem alguma relação da forma do pulso incidente com a forma do pulso refletido? Então, vamos ver essas questões agora, analisando esse problema. Né? Então, digamos que a gente já viu que, numa situação como essa, eu tenho uma onda que está se propagando para a esquerda, e essa onda, em geral, ela pode ser escrita dessa forma. É uma função, a princípio, arbitrária, e a dependência dela de x de t, o x de t tem que aparecer nessa combinação x mais vt, para uma onda propagando para a esquerda. Né? E aí depois dele colidir, a gente vai ter uma onda refletida movendo para a direita, que seria, digamos, esse termo daqui, mas a gente pode ainda continuar tendo uma onda que está se movendo para a esquerda, que seria esse termo. Né? E o que eu quero responder é, será que existe alguma... Qual é a forma dessa função f? Será que existe alguma relação entre esse f e esse g? Bom, então vamos responder isso agora. Né? Então, aqui nesse problema, a gente tem o que a gente chama de uma condição de contorno, né? Que é o fato desse ponto aqui estar fixo. Né? Isso matematicamente corresponde a eu falar, como eu falei aqui, é a posição x igual a zero, e matematicamente isso aqui está fixo, implica que, quer dizer, esse ponto não vai nem ir para cima nem para baixo, então o y nessa posição x igual a zero, ele vai ter que ser sempre zero para qualquer instante t. Tá? Agora, bom, a princípio essas duas equações aqui valem para qualquer posição. Né?
Então, vamos pegar essa equação aqui que eu chamei de 1 e vamos impor essa condição nessa equação aqui. Quer dizer, a gente vai considerar essa equação quando x igual a zero, né? Então, daquela equação que eu chamei de 1, o y de x na posição x igual a zero é só colocar aqui 0 e aqui 0, né? Então, vai ficar isso aqui. E, bom, como eu falei, a minha condição é que isso aqui tem que ser 0, né? Bom, aí daqui eu posso reescrever essa equação dessa maneira. E isso vale para qualquer instante t, né? Ou seja, para qualquer argumento que esteja aqui dentro do f, digamos, isso aqui pode ser qualquer valor, a gente sempre vai ter essa relação entre essa função f e essa função g, né? Então, eu poderia, digamos, como isso aqui vale para qualquer valor que está aqui dentro, eu poderia reescrever essa função como o f, digamos, eu posso chamar esse menos vt, não sei, de um w, vai ter que ser igual a um g. Então, se o meu w é menos vt, então o que vai estar aqui dentro vai ter que ser um menos w, né? Que o argumento que está aqui é o negativo do argumento daqui. Então, essa é a relação funcional entre essas duas funções, f e g, né, devido a essa condição de contorno, né? E aí, quer dizer, como eu falei, esse w a princípio é qualquer, e a gente pode reescrever que esse w nada mais é do que x menos vt. Tá? Então, a gente vai ter que f de x menos vt vai ter que ser igual a menos g de menos x menos vt. E aí a gente substitui novamente nessa equação 1, no lugar do f, a gente coloca isso, né? Mas aqui você vê, então, isso que eu escrevi aqui é justamente a forma da onda refletida, né? E o resultado que eu peguei é que a forma da onda refletida, eu peguei uma relação entre a forma dessa onda refletida com a forma da onda incidente, né? E você vê que essa onda refletida é menos o valor da onda incidente com esse argumento também com sinal oposto, né? Então, depois de ocorrer a colisão, a minha onda ela vai ter a seguinte forma, né? Opa! Então, vai ter aquela parte da onda incidente, e a onda refletida vai ter essa forma daqui.
Tá legal? Então, essa daqui que é a forma como a onda, depois dela colidir, como ela pode ser escrita, né? Agora, vamos tentar entender aquela questão que eu perguntei antes, né? Isso aqui, o que significa, em termos daquela minha pergunta inicial, se a onda que bate, ela bate e como é que ela vai voltar, né? Então, para fazer isso, eu vou reescrever aqui, eu reescrevi aqui aquilo que eu tinha escrito agora em cima, né? E a princípio, bom, essa equação aqui ela vale só depois de ocorrer a colisão. E é claro que, a princípio, digamos, a minha corda, como está aqui nesse desenho, a corda só existe da posição, aqui a posição x igual a zero, então a corda só existe para a posição x maior ou igual a zero, né? Digamos, isso aqui você pode pensar como se fosse uma parede, né? Então a corda está presa na parede, não tem nada aqui do outro lado, né? Mas a gente pode estender matematicamente esse problema, esquecer por um instante a física e pensar só em termos matemáticos, né? A gente pode fazer um prolongamento, ao invés de considerar que o eixo x ele só vale a partir de zero, a gente pode considerar que esse eixo x vai de mais infinito a menos infinito, tá? É claro que isso é uma coisa totalmente fictícia, né? Então, eu vou agora analisar uma função dessa forma no plano, quer dizer, considerando x indo de menos infinito até mais infinito, tá? E aí depois de fazer essa análise, eu vou, digamos, o que é físico mesmo, obviamente seria só a parte x positivo, né? Mas a gente vai fazer essa extensão só para poder analisar o que acontece do lado x positivo, tá? Então, se a gente faz então essa extensão valendo para todo o eixo x, isso significa o quê? Bom, se esse termo aqui corresponde à onda incidente, que está associado a esse pulso, quer dizer, se esse g ele é sempre positivo, corresponde a um y positivo, e é um pulso viajando para a esquerda, esse outro pulso aqui, pelo fato de ter o sinal de menos aqui na frente, significa que ele está invertido, ele é sempre correspondente a um valor de y negativo. Pelo fato de eu ter esse sinal de menos aqui, significa que ele está do lado negativo do eixo x, quando isso aqui estiver do lado positivo. E como aparece nessa combinação x menos vt, significa que ele está viajando para a direita, enquanto que esse aqui está viajando para a esquerda, né? Então a gente vai ter essas duas ondas viajando em sentidos opostos, e a gente já discutiu uma situação como essa na aula passada, né? A gente viu que quando eu tenho duas ondas numa situação como essa, uma com uma amplitude positiva, outra com uma amplitude negativa, e viajando em sentidos opostos, em algum momento, quando elas chegarem na mesma posição, você vai ter uma interferência destrutiva entre elas, né? Então, quando você tiver pelo menos uma superposição parcial entre esses dois pulsos, o que vai acontecer é que uma parte desse pulso imaginário vai cancelar com uma parte desse pulso que está aqui do lado real, digamos assim, e necessariamente a maneira como isso aqui foi construído é tal que sempre a combinação desses dois pulsos na posição x igual a zero,
o y vai ter que ser 0. Né? Então, isso que vai ter que acontecer, né, quando você tiver essa superposição desses dois pulsos, você vai ter que, necessariamente, a soma dos dois vai ter que dar 0 nessa posição. Né? Bom, em teoria, se toda essa linha daqui fosse real, o que iria acontecer seria exatamente o que a gente viu na aula passada. Né? Esse pulso que está, a princípio, ele está todo ele do lado direito, ele vai propagar e ele vai vir para o lado esquerdo, e esse pulso que está do lado esquerdo vai se propagar e vai vir para o lado direito. Né? Então, depois de algum tempo, a situação que a gente vai ser essa. Né? O pulso que estava aqui do lado direito, ele vai aparecer aqui do lado esquerdo. E o pulso que estava por baixo, né? Como ele estava aqui por baixo, ele vai continuar por baixo. Né? E o pulso que estava aqui por cima do lado direito vai para o lado esquerdo por cima. Né? E aí, digamos, como eu falei, tudo isso eu fiz uma extensão matemática considerando o x de mais infinito até menos infinito, mas aí eu posso voltar, digamos, ao mundo real, esquecer tudo que está aqui de pontilhado, e a gente conclui que uma onda desse tipo, depois de ocorrer essa colisão com a origem, esse lado daqui vai sobreviver, esse aqui vai sumir, né? Quer dizer, esse lado aqui ia, digamos, para essa parte imaginária. Né? E o que a gente vai ter, depois de ocorrer a reflexão, a gente vai ter um pulso que vai ter a mesma forma do pulso original, mas só que refletido para baixo. Né? Então, essa que é a consequência de você ter uma onda propagando numa corda com uma extremidade fixa. O pulso que é refletido, ele é refletido sofrendo uma inversão após essa reflexão. Tá? Só por curiosidade, digamos, isso é a situação com uma extremidade fixa. Existem situações que também você poderia ter essa extremidade, ao invés de estar fixa, ela poderia ser livre. Né? Então aqui eu coloquei, você poderia ter, por exemplo, um tubo, um anel, que, digamos, ele sobe e desce livremente nesse tubo, e uma corda presa nesse anel. Né? E aí você poderia fazer, quer dizer, a princípio você faz uma força de tensão para evitar do anel cair. Né? Mas aí você faz um pulso, e esse pulso, como está aqui nessa figura, ele vai se propagar até esse anel. E aí, nesse caso, diferente do caso que a gente analisou agora, como esse anel aqui está livre, ele não está fixo na posição, quando essa onda chega nesse anel, a onda, esse pulso levanta esse anel até chegar à posição mais alta aqui da onda, como você vê aqui. Né? E aí, depois disso, a tendência desse anel vai ser ele cair, né? E quando ele faz esse movimento de cair, ele cria um pulso refletido, e esse pulso refletido, ele volta, diferente do que aconteceu no caso anterior, ele volta por cima. Né? Se o pulso incidente veio por cima, o pulso refletido, nessa situação, ele volta também por cima. Tá? Então, aqui, eu não vou discutir aqui em detalhe, aqui eu estou falando só em palavras, né? Isso é o que acontece numa situação como essa, é diferente. Né? O pulso volta, ao invés de voltar refletido por baixo, ele volta sem ser refletido. Né?
Você pode fazer uma argumentação parecida com o que eu fiz agora, mas eu não vou tratar dessa situação, mas é só por curiosidade que você também tem essa possibilidade. Não é sempre que a onda, quando bate e volta, ela necessariamente vai voltar refletida, invertida, desculpa, né? Se você tem essa outra condição de contorno, se o ponto aqui onde a corda está presa é um ponto que não está fixo, você tem essa outra situação. Tá legal? Bom, mas vamos continuar a tratar o caso quando a gente tem a extremidade fixa. Que isso vai ser relevante depois para a minha pergunta original sobre instrumentos musicais. Porque nos instrumentos musicais você tem, quer dizer, no violão, guitarra, piano, você tem as extremidades fixas, né? Então, por isso que eu estou interessado nessa questão de uma corda com extremidade fixa, né? Então, voltando a essa situação, a princípio, em todo aquele argumento que eu fiz, aquele meu G era totalmente arbitrário. Eu desenhei lá uma onda triangular, mas desenhei para ter algum desenho, né? Mas, digamos, a princípio aquele G era uma função totalmente arbitrária. Não importava a forma daquele G, né? Aquele meu resultado era independente da forma da onda incidente. Agora, vamos considerar o caso particular quando esse G é uma onda harmônica, porque a gente viu que a onda harmônica é realmente uma onda muito importante, porque todas as ondas podem ser construídas como uma combinação linear de ondas harmônicas, né? Então, vamos considerar o caso agora onde essa onda incidente é uma onda harmônica que tem essa forma, tá? Então, nesse caso, a onda refletida, nós vimos que, bom, a gente chamou de F, e a gente viu que essa onda refletida era menos G de menos esse argumento. Bom, agora substituindo que o meu G tem essa forma, colocando aqui, então vai ficar menos A de seno desculpa, e a gente tem que ter menos K de X menos VT, né? Porque, bom, para usar o fato que tem que ser aqui com um sinal negativo com relação ao que está aqui, e eu estou com a velocidade também aqui com sinal negativo, né? Agora, usando uma propriedade lá de trigonometria, vocês sabem que seno de um argumento de, não sei, menos θ é igual a menos seno de θ, né? Então, a gente pode reescrever essa expressão mudando o sinal daqui e muda o sinal daqui também, né? Portanto, então aqui eu tenho as duas ondas, a onda incidente e a onda refletida. Então, o meu y é a soma dessas duas ondas. Então, ele vai ser esse termo mais esse. Agora, se vocês lembrarem, isso aqui, essa expressão, é justamente a expressão que a gente discutiu na aula passada, quando a gente estava considerando interferência com duas ondas harmônicas movendo em sentidos contrários. A gente discutiu exatamente essa situação, né? E a gente viu
que nessa situação, quando eu tenho essas duas ondas movendo em sentidos contrários com mesma amplitude e mesmo K, a gente viu que isso resultava no que a gente chamou de uma onda estacionária, né? Então eu posso usar aquele resultado que a gente viu na aula passada. Isso aqui vai dar 2 vezes a seno de... Desculpa, aqui seria cosseno. Cosseno de ômega t multiplicado por seno de kx. Bom, isso aqui é uma onda estacionária. Agora, a gente viu na aula passada que uma propriedade dessas ondas estacionárias é que ela tem nós, né? E aqueles nós eram posições em que a onda sempre ficava igual a zero. Sempre. Naqueles nós, a onda sempre era zero, né? E, bom, a gente viu que, em particular, nesse problema que a gente está tratando, a origem sempre fica com valor zero. Ela nunca muda o valor de zero, né? Então, nesse problema que a gente está vendo agora, quer dizer, a gente viu que necessariamente eu ter essa onda batendo naquela origem fixa vai me originar uma onda refletida, e a combinação dessas duas, quando elas forem ondas harmônicas, isso vai me dar uma onda estacionária. Agora, como eu tenho essa condição da origem ser fixa, isso implica que essa minha onda estacionária, um nó dessa onda estacionária tem que estar exatamente em cima dessa origem, né? Que a única maneira, quer dizer, na onda estacionária, só nos nós é que você tem essa condição dele ficar fixo, com valor zero, né? Então, a origem ela tem que coincidir com um nó dessa onda. Então a gente tem que impor essa condição, né? Agora, vamos estender esse problema para a seguinte situação. Aqui a gente considerou só uma extremidade fixa, né? E não se importou com o tamanho total o que está acontecendo com a outra extremidade, e nem falou do tamanho dessa corda, né? O que acontece se, ao invés de eu ter só uma extremidade fixa, eu tenho 2 extremidades fixas, né? Que é o que acontece, por exemplo, num instrumento como o violão, né? Se eu tenho as 2 extremidades fixas, a gente vai ter o seguinte: bom, vai continuar valendo esse resultado que a gente falou, quer dizer, eu vou ter uma onda incidente que vai bater e voltar numa extremidade, vai produzir essa onda harmônica e, bom, quando você pensar a mesma coisa na outra extremidade, também teria o mesmo resultado, né, de bater e voltar, produzir uma onda harmônica, né? Desculpa, uma onda estacionária. Mas agora, quando eu tenho 2 extremidades fixas, eu vou ter que digamos, essas 2 extremidades vão ter que coincidir com nós dessa onda estacionária, né? Então, isso me cria um vínculo bastante grande
nessa minha onda, né? Quer dizer, inicial, como eu falei agora há pouco, quando eu tinha só uma extremidade fixa, eu tinha um nó, essa extremidade tinha que coincidir com um nó da minha onda. Mas eu tendo duas extremidades fixas, você tem que essas duas extremidades têm que coincidir com dois nós dessa minha onda. E como a gente vai ver aqui, nesses exemplos, isso vai criar um vínculo bastante grande nas possíveis ondas estacionárias que a gente pode ter, né? Então, eu posso ter, por exemplo, digamos que aqui são as duas extremidades onde estão presas essa corda, né? Então, uma situação, isso aqui seria uma onda estacionária, e a gente viu que sempre a distância de um nó para um outro nó é sempre um múltiplo de meio comprimento de onda, né? Então aqui eu estou pegando um nó e aqui eu estou pegando justamente o nó seguinte, né? Isso aqui é meio comprimento de uma onda, né? Uma outra possibilidade seria eu pegar dois nós nessas posições de extremidade, mas não pegar o um e o seguinte, mas eu pegar, digamos, testando um no meio, né? Aí, nesse caso, a distância dessa extremidade para essa ia corresponder justamente a um comprimento de onda inteiro, né? Mas nota que numa situação como essa, quer dizer, o L está fixo, né? Aqui a minha onda, aqui é só metade de um comprimento de onda que eu chamei lambda1, né? A onda total ela viria até aqui e depois, se não tivesse essa extremidade, ela ia continuar para cá, né? Nesse outro caso, o comprimento, essa aqui é uma onda diferente, com outro comprimento de onda, né? Aqui o comprimento de onda total é justamente essa distância das duas extremidades, que é um comprimento diferente daqui. Então, por isso que aqui eu falei que esse comprimento corresponde ao que eu chamei de 1 lambda 1 sobre 2, de uma determinada onda que tem um comprimento de onda lambda 1. Aqui é uma outra onda que tem um comprimento de onda menor. E aí toda essa distância é esse comprimento dessa onda, e eu falei que o comprimento de onda dessa onda é lambda 2, né? Uma outra possibilidade é essa daqui, né? Eu ter 3 meios comprimentos de onda, né? E bom, assim por diante, né? Eu posso continuar fazendo isso, eu tenho uma infinidade de possibilidades, né? Então aqui, digamos, eu coloquei um desenho, mas aqui do lado está realmente uma fotografia. Então isso aqui é uma fotografia real, de você ter, quer dizer, uma corda presa em duas extremidades e você produzindo, aqui está com uma câmera com o diafragma aberto, e aqui algumas possibilidades de ondas estacionárias que você pode ter nessa situação, né? Então, a condição que a gente tem, quer dizer, a gente não pode ter qualquer onda estacionária nessa situação quando eu tenho duas extremidades fixas. Ela tem que satisfazer essa condição de que entre essas duas extremidades tem que ter um múltiplo inteiro de meio comprimento de onda, né? Quer dizer, essa distância aqui, digamos que a corda tem um comprimento L, então a condição é que esse comprimento da corda L tem que ser, talvez fosse melhor escrever assim, vamos escrever de uma outra maneira, assim. Tem que ser um inteiro multiplicado por meio comprimento de onda, né? Quer dizer, aqui, na realidade, esse N pode ser 1, 2, 3, 4, etc, né?
Agora, essa relação aqui eu posso inverter, eu posso passar o 2 aqui do lado de cá, dividir por n. Então você vê o que eu tinha falado antes, que eu tenho uma condição dos possíveis comprimentos de onda que a gente pode ter. Eu não posso ter qualquer comprimento de onda. Os possíveis comprimentos de onda vão ter que satisfazer essa condição daqui, para uma corda de comprimento L. Essas são as possíveis ondas harmônicas que a gente vai poder ter, né? Agora, se a gente usa essa condição daqui, que a gente viu algumas aulas atrás, que o comprimento de onda vezes a frequência é igual à velocidade da onda, eu posso reescrever essa condição, é só passar o lambda aqui para baixo dividindo. Então a gente tem que as possíveis frequências que a gente pode ter, frequências de ondas, vai ter que ser V sobre lambda, aí você coloca essa condição do lambda aqui, e aí você tira que as possíveis frequências de ondas estacionárias que a gente pode ter nessa situação tem que satisfazer essa condição. Tem que ser V sobre 2L multiplicado por N, onde N é 1, 2, 3, 4, etc. Tá? Então, essas são as possíveis frequências que a gente pode ter. E essas frequências são chamadas frequências de ressonância. No caso, quando para essa corda de comprimento L com as duas extremidades fixas, né? A princípio, digamos, eu poderia até ter uma onda com uma frequência um pouco diferente, mas ela não ia conseguir produzir, ia ter uma amplitude muito pequena, ela não ia conseguir, na realidade, produzir uma onda estacionária e ter uma amplitude grande, né? E nota que, então, aqui nessa expressão, eu poderia colocar o n aqui na frente, né? E aí você vê o seguinte, quando a gente coloca esse n sendo 1, a primeira frequência, a frequência para n igual a 1, ela é V sobre 2L. Né? E aí todas as outras, a frequência para n igual a 2, para n igual a 3, para n igual a 4, etc., sempre vai ser um múltiplo desse V sobre 2L, que era a primeira frequência, né? Então, essa condição que eu escrevi aqui, das possíveis frequências, essas frequências de ressonância, elas podem ser reescritas dessa forma, né? As frequências de ressonância são sempre múltiplos da frequência F1. Que tem esse valor, V sobre 2L. Tá? Essa aqui é a frequência do chamado modo de oscilação fundamental. Isso aqui também é chamado de primeiro harmônico. Tá? Então, eu posso colocar todas as frequências como sendo múltiplos desse primeiro harmônico. Então, a gente pode falar que numa corda de comprimento L, eu tenho, a princípio, uma infinidade de possíveis frequências que eu poderia ter, e da mesma maneira que essa primeira frequência a gente chama de primeiro harmônico, as outras a gente chama de segundo harmônico, terceiro harmônico, quarto harmônico e assim por diante. Tá? E todo esse conjunto dessas frequências, a gente chama isso de uma série harmônica. Ok? Então, esse aqui são todas as frequências, essa série harmônica são todas as frequências que eu posso ter numa corda de comprimento L com as duas extremidades fixas. Como eu falei, isso é o que acontece num violão, numa guitarra, e a princípio você pode, usando lá o fato que a gente viu também na aula passada, que você tem o princípio da superposição, que se uma onda
é solução da equação de onda, uma soma de ondas também é solução. Então, na realidade, lá digamos, num instrumento musical, uma corda, digamos, eu tenho um violão com uma corda de comprimento L, ele vai ter uma combinação, a princípio, de vários dessas frequências, tá? Então, digamos que para cada uma dessas frequências eu tenho uma daquelas ondas estacionárias, esse YN são as ondas, é uma onda estacionária associada ao enésimo harmônico. Então, numa corda de violão, a onda que vai ter lá vai ser um somatório dos harmônicos, das ondas estacionárias associadas a esses diferentes harmônicos. Tá? Então, em geral, bom, isso depende do instrumento, mas em geral os primeiros harmônicos é os que têm a maior amplitude. Né? Agora, qual é a forma desses harmônicos associados a cada um qual é a forma dessas ondas estacionárias associada a cada um desses harmônicos? Né? Então, a gente viu que, em geral, a forma das ondas estacionárias é essa aqui. Essa aqui é a forma geral de uma onda estacionária. Então, a onda estacionária associada ao enésimo harmônico, que tem uma frequência Fn, ou um comprimento de onda lambda n, ela teria essa forma, onde aqui o ômega e o K deveria satisfazer, bom, aquela condição que a gente viu que o ômega, como o ômega é escrito em termos da frequência, como o K é escrito em termos do lambda, sendo que, bom, esse Fn e esse lambda n são justamente essas frequências que estão aqui, né? Ou também o comprimento de onda que eu escrevi aqui em cima. Né? Isso aqui, né? Esse aqui que é o comprimento de onda do enésimo harmônico, isso aqui é a frequência do enésimo harmônico. Tá? Então, a forma da onda estacionária associada a esses harmônicos teria essa forma. E isso aqui tem um nome, essas ondas que apareceriam associados a esses harmônicos, né? Eles são chamados de modos normais. Tá legal? Bom, isso é um nome que se dá para essas ondas estacionárias. Agora, vamos voltar àquela minha questão original. Né? Então, a gente viu que a frequência daqueles harmônicos satisfazia essa condição daqui. Tá legal? Agora, a gente viu que a velocidade de uma onda numa corda, se a corda tem uma tensão T e uma densidade linear de massa μ, a gente pode reescrever a velocidade dessa onda dessa maneira. Tá? Então, usando essa relação que a gente viu anteriormente, colocando aqui, a gente pode escrever essa frequência desses harmônicos em termos da tensão da corda e da densidade linear de massa da corda. Né? E aí, escrevendo dessa maneira, aí a gente pode responder aquela pergunta que eu falei no início desse vídeo. Né? Você vê dessa fórmula daqui que, digamos, se a gente pegar lá o primeiro harmônico, como eu falei, em geral, naquela série harmônica, em geral, o primeiro harmônico é o que tem a maior amplitude e o que contribui mais, digamos, para o som produzido pelo instrumento. Né?
Então, você vê que a frequência desses harmônicos são proporcionais à raiz quadrada da tensão da corda e inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade de massa, né? Então, lembrando que um som, digamos, quanto maior a frequência de um som, mais agudo é o som, né? Então, você vê que se a gente bota esse Mi, quer dizer, como o F é inversamente proporcional à raiz quadrada do Mi, se a gente diminui o Mi, isso vai significar que o F aumenta, ou seja, o F fica mais agudo, né? E, por outro lado, se o Mi é grande, o F é pequeno, ou seja, fica mais grave, né? Então, por isso que a gente tem uma corda mais fina produz um som mais agudo e uma corda mais grossa produz, em geral, um som mais grave, né? E, por outro lado, a partir do fato do F ser proporcional à raiz quadrada da tensão, então, se a gente aumenta a tensão, a gente vai aumentar a frequência. E aumentar a frequência significa o som ficar mais agudo. Então, por isso que quando a gente estica mais a corda lá de um violão, o som daquela corda fica mais agudo, tá? Então, só dessa equação daqui a gente entende esses fenômenos que a gente observa nos instrumentos musicais, né? Tá legal? Bom, então tá. Então, com isso aqui que eu queria, era o resultado que eu queria pegar. Agora vamos aplicar isso aqui num exercício, né? Bom, mais uma vez eu vou fazer um exercício lá do Haldey-Resnick. Então, nesse exercício, ele fala que tem uma corda que está presa num vibrador, um vibrador que produz, digamos, ele vibra numa determinada frequência. Aqui no caso ele fala que esse aparelho aqui está vibrando numa frequência de 120 Hz, né? Ele fala, bom, numa extremidade a corda está presa nesse aparelho e na outra extremidade ela passa por esse ponto Q e tem esse objeto aqui está meio apagado, mas esse objeto aqui tem uma massa M. Então tem esse objeto que está pendurado nessa corda, e aqui fala o seguinte: a distância do ponto P ao ponto Q é L, e essa distância é 1,2 metros. Além disso, a densidade linear de massa da corda é 1,6 grama por metro. E, como eu já tinha falado antes, a frequência desse vibrador é 120 Hz, né? E a gente, aqui no enunciado, fala que a gente pode considerar, como isso aqui vibra a uma amplitude pequena, a gente pode considerar que esse ponto daqui é um nó da onda, quer dizer, aqui a gente vai, a princípio, vai considerar que esse P e esse Q são pontos que correspondem a nós dessa onda que se forma aqui, né? E considerando isso, ele faz a seguinte pergunta. Primeiro, qual vai ser, eu posso a princípio mudar o valor digamos, dessa massa daqui, e como a gente viu, se a gente muda o valor da massa, a gente muda as frequências daqueles harmônicos, né? Porque, então, o que acontece é que, como esse peso aqui está preso a essa corda, quer dizer, a tensão que está sendo aplicada nessa corda é justamente a tensão que está sustentando essa massa, né? Então, o valor da tensão que está sendo aplicada nessa corda é exatamente igual ao peso desse bloco, né? Então, ele pergunta qual o valor que a gente pode colocar aqui da massa desse bloco
que vai permitir que esse vibrador que vibre a 120 Hz, isso está fixo, né? Que esse 120 Hz corresponda justamente ao quarto harmônico para um determinado valor de massa, né? Então, colocando aqui os dados, né? Então, a densidade de massa é 1,6 grama por metro. É bom passar isso para quilograma. Então, isso aqui é 1,6 vezes 10 a menos 3 quilograma por metro. Essa é a densidade. O comprimento L é 1,2 metro. Bom, e só, né? Esses são os dados que ele dá, né? Então, no item A, quer dizer, a gente vai usar esse resultado daqui, né? Então, em geral, a gente tem que o Fn ele é n sobre 2L, a raiz do T sobre μ. Agora, como eu falei, o valor desse T é justamente igual à massa quer dizer, ao peso do bloco, que é a massa vezes a gravidade. Agora a gente pode fazer o seguinte, então, ele quer saber para qual M, digamos, essa frequência aqui é a frequência que isso aqui trabalha, é 120 Hz. Né? Ele quer saber para qual valor aqui do M a gente vai ter que essa frequência aqui vai corresponder a um N igual a 4, ao quarto harmônico. Tá? Então, como eu quero saber o M, eu vou isolar o M, vou passar tudo para o outro lado. Então, a gente vai ter a raiz do M vai ter que ser 2LFN dividido por N, e aí depois eu fico com a raiz de μ sobre a gravidade, né? Quer dizer, eu só passei esse N aqui para baixo, esse 2L aqui para cima, e bom, também o resto da raiz eu passei para o outro lado, né? Então daqui, bom, depois eu vou tomar o quadrado, né? Então, raiz de M, deixa eu colocar os números. Então, a gente vai ter, bom, deixa eu já tirar a raiz tomar o quadrado de uma vez. Então, o M vai ser o quadrado de tudo isso, né? Então, vai ser 2 vezes o valor do L, que é 1,2, o valor da frequência, isso aqui é a frequência daquele aparelho, que era 120. E eu quero que a massa, digamos, essa frequência de 120 Hz corresponda ao quarto harmônico. Então, esse N aqui vai ser 4. Bom, tudo isso aqui tomado ao quadrado, vezes, bom, tomar o quadrado disso, cancela com a raiz quadrada, vai ficar o μ, que é 1,6 vezes 10 a menos 3, dividido, aqui eu vou tomar a gravidade como 10. Tá? Bom, aqui a gente pode simplificar, eu tenho 4 com 120 dá 30, esse 10 eu posso colocar aqui junto, aqui vai ficar um 4, 10 a menos 4. Bom, você pode colocar isso aqui tudo na calculadora, estão todos os dados aqui, e o resultado que você pega, então eu coloquei isso na calculadora e o resultado que você vai pegar vai ser 0,829 kg. Tá? Esse é o valor da massa
que a gente tem que colocar ali, o valor da massa que a gente tem que colocar para que essa frequência de 120 Hz produza um quarto harmônico. Tá legal? Aí depois tem o item B. O quarto harmônico é exatamente como está aqui no desenho. Você tem 4 meio comprimentos de onda. Né? Quer dizer, tudo isso aqui é um comprimento de onda, isso aqui é meio comprimento de onda. Né? Depois mais meio, meio e meio. Né? Bom, o item B, ele pergunta, digamos que agora eu coloque, eu tiro essa massa do item A e coloque uma outra massa agora no valor de 1 kg. E pergunta nesse enunciado, para m igual a 1, qual é o valor do modo estacionário que está associado à massa igual a 1? A gente viu que para essa massa aqui de 0,822 quilos, isso corresponde ao quarto harmônico. Então a pergunta é, para m igual a 1, para qual harmônico isso está associado? Bom, esse item na realidade é uma pegadinha, como a gente vai ver agora. Né? Então o que acontece é o seguinte, bom, a gente pode usar novamente essa equação daqui. Tá legal? Mas agora eu vou colocar esse m sendo 1, né? E eu quero encontrar para qual n isso está associado. Né? Bom, então, usando novamente essa equação, eu vou deixar o n isolado, passar tudo para o outro lado. Então vai ficar o n vai ser 2L Fn multiplicado, bom, eu inverto aquela raiz. Agora é só colocar os valores, né? Então eu tenho 2 vezes o comprimento da corda é 1,2, a frequência daquele aparelho era 120 Hz. Depois aqui eu vou ter raiz quadrada, o Mi é 1,6 vezes 10 a menos 3. Aqui embaixo a massa é 1 e a gravidade é 10. Então eu dividi por 10 é a mesma coisa que substituir ao invés de menos 3, eu colocar aqui menos 4. Bom, se você fizer a conta disso aqui, coloca na calculadora, o resultado que você vai pegar vai ser o seguinte, vai ser 3,64. Né? Agora, você não tem um harmônico 3,64. Os harmônicos são sempre associados a números inteiros. Você tem um harmônico associado a n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Você não tem um harmônico associado a 3,64. Né? Ou seja, quando você colocar essa massa de 1 kg ali, essa frequência de 120 Hz, ela não vai produzir uma onda estacionária. Você não vai ter um daqueles modos como eu escrevi agora há pouco. Né? Então, esse M com esse valor de 1 kg, ele não produz, ele não está associado a nenhum harmônico. Ponto. Essa é a resposta. Ele não está associado a nenhum harmônico, ele não produz nenhuma onda estacionária. Né? Então, nenhum harmônico, digamos, nessa situação, com esse aparelho produzindo, quer dizer, essa frequência de 120 Hz
não corresponde a nenhum harmônico para essa massa de 1 kg, né? Com essa tensão associada a essa massa de 1 kg. Tá legal? Bom, então tá. Então eu vou parar por aqui nessa aula. A gente continua numa próxima aula. Ok.